E aí, bora falar de um direito que, olha, é a cara da democracia. Aquele direito de ir para a rua, de se juntar com outras pessoas para protestar, para fazer a nossa voz ser ouvida. É um direito fundamental, mas, como tudo, tem regras, né? Como é que a gente pode exercer esse direito sem passar por cima da lei? É isso que a gente vai desvendar hoje. Então, para a gente não se perder, nosso roteiro é o seguinte: a gente começa vendo o que a Constituição fala sobre isso, depois as regras do jogo. Aí vem um ponto crucial, a diferença entre só avisar e ter que pedir autorização. A gente vai ver também um caso prático, o que acontece quando dois grupos querem o mesmo lugar. E claro, no final a gente amarra tudo e entende por que isso é tão, mas tão importante. Bom, vamos começar pelo começo, né? Para entender qualquer direito no Brasil, não tem jeito, a gente precisa ir direto na fonte. E a fonte é sempre ela, a nossa Constituição Federal. É lá que as regras mais importantes do jogo estão escritas. Parece uma pergunta óbvia, mas a verdade é que tem muita gente que tem uma ideia meio errada sobre isso. Será que precisa pedir permissão para a prefeitura? Tem que ter autorização da polícia? Muita gente se enrola nessa parte. Então, vamos deixar a lei falar por si só. E tá aí, o texto-chave, lá no artigo 5º da Constituição. Ele é bem direto. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Presta bem atenção nisso. Pacificamente, sem armas e sem precisar de autorização. Essas são as palavras mágicas. Certo. Agora que a gente já leu o texto completo, vamos quebrar ele em pedacinhos. Basicamente, existem 3 requisitos essenciais para qualquer manifestação ser legítima. Pensa nisso como um checklist. Esses aqui são os 3 pilares. Não tem negociação. Primeiro, a reunião tem que ser pacífica, ou seja, sem violência. Segundo, ninguém pode estar armado. E terceiro, tem que acontecer num lugar público, tipo uma rua, uma praça. Se esses 3 pontos estiverem ok, a base do direito já está garantida. E aqui a gente chega no ponto que mais dá nó na cabeça das pessoas. Além daquelas 3 condições, a Constituição só faz uma exigência formal, o tal do prévio aviso. Mas o que isso quer dizer na prática? É aqui que o bicho pega e muita gente entende errado. Essa parte aqui é, sem brincadeira, a mais importante de todas e a que mais causa confusão. Entender a diferença gigante que existe entre avisar e pedir autorização é o pulo do gato para entender a força desse direito. Então, vamos botar os pingos nos is. Autorização é quando se pede permissão, e quem pede permissão pode ouvir ou não. A Constituição deixa bem claro, isso não é preciso. Já o aviso prévio é só isso, um aviso, uma comunicação. Ninguém está pedindo licença, está só informando. Olha, a gente vai se reunir. Simples assim. E não é da nossa cabeça, não. O próprio Supremo Tribunal Federal já explicou o porquê disso. O objetivo do aviso não é dar ao Estado o poder de proibir. É só para permitir que as autoridades, tipo a Polícia de Trânsito e a Segurança, possam se organizar, garantir que tudo corra bem, em paz e que a cidade continue funcionando. É uma ferramenta de organização e não de controle. Ok, a teoria tá clara, né? Mas e na vida real? Como é que isso funciona quando 2 grupos com ideias totalmente opostas querem usar o mesmo lugar na mesma hora? Vamos imaginar um caso prático para ver a regra funcionando. Esse aqui é o Túlio. Ele está organizando uma marcha e, como manda a lei, ele fez a única coisa que precisava. Comunicou às autoridades sobre o dia, o local e a hora da manifestação dele. Certinho. E agora, entra a Luísa. Ela não concorda nem um pouco com a pauta do Túlio e, claro, também tem todo o direito de se manifestar. Só que tem um problema. Ela chama o grupo dela para o mesmo lugar, na mesma hora, mas esquece de um detalhezinho crucial. Ela não faz o aviso prévio. E aí? Pronto. Temos um impasse. 2 grupos querendo usar a mesma praça ao mesmo tempo. E agora? De acordo com a lei, quem é que tem a preferência? A resposta está lá, no próprio texto da Constituição. Ela diz que uma reunião não pode frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Ou seja, funciona na base do quem chega primeiro bebe água limpa. Como tu lhe avisou antes, o grupo dele tem a preferência legal para usar aquele espaço naquela hora. Isso tudo leva a gente para uma outra pergunta importante. Esse direito é absoluto? Quer dizer, não tem limite nenhum? E o que fazer se alguma autoridade tentar proibir uma manifestação que está dentro da lei? Vamos ver isso. Olha só, em tempos normais, de democracia funcionando, o direito é garantido, ponto, desde que as regras sejam seguidas, claro. A única exceção que a própria Constituição prevê é durante um estado de sítio, e isso é uma situação raríssima, de crise institucional muito grave. Só nesse cenário extremo é que o direito de reunião pode ser suspenso. Tá.
Mas e se, sei lá, um prefeito ou um comandante da polícia resolve proibir uma manifestação legítima sem ter base legal para isso? Aí entra em campo uma ferramenta jurídica poderosa, o mandado de segurança. É uma ação judicial bem rápida, feita justamente para proteger um direito que está sendo violado por uma autoridade. Depois de todos esses detalhes técnicos, vamos dar um passo para trás e olhar a foto inteira. Afinal de contas, por que é tão importante a gente saber de cor e salteado essas regrinhas? Porque é o seguinte, o direito de reunião não é só sobre gritar na rua. Ele é um dos motores da nossa democracia. É por meio dele que a sociedade mostra o que quer, fiscaliza quem está no poder e participa da política do país de um jeito muito mais ativo do que só votando de tempos em tempos. Conhecer as regras é, na verdade, saber usar uma ferramenta poderosíssima de cidadania. E a gente termina com uma reflexão. Esse trecho da Constituição não é só uma lei, sabe? É a tentativa de responder a uma pergunta fundamental. Como é que a gente equilibra a liberdade de todo mundo se expressar com a necessidade de manter a ordem na cidade? A lei busca garantir o máximo de liberdade, mas dando um jeito de tudo acontecer com segurança e organização. Um desafio que, no fundo, toda democracia enfrenta todos os dias.